Olá, aqui é Paulo César. Hoje é o nosso terceiro dia de estoicismo, dos 30 dias de estoicismo que nós vamos passar juntos. Essa é uma trajetória minha e eu resolvi convidar você a participar comigo. Hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante. Então, antes de começar, eu queria pedir que você desse um like aqui embaixo, porque mais pessoas vão ter acesso. Se inscreva no canal se você já não tiver inscrito. E eu quero conversar com você sobre uma frase de Marco Aurélio, um grande estoico, e ele dizia assim: escolha não se sentir ferido, e você não se sentirá ferido. Não se sinta ferido, e você não foi ferido. Essa frase é de uma profundidade absurda. A maioria de nós não crescemos sabendo que nós temos a escolha de como nós podemos nos sentir. Você pode escolher como você vai se sentir em relação a cada situação da sua vida. Na realidade, eu acredito que é a única escolha que nós temos na vida. Nós não temos controle sobre as circunstâncias, sobre as situações, sobre os eventos, sobre a economia, sobre o governo. Nós podemos influenciar essas coisas, mas a única forma real de influenciar qualquer uma dessas coisas é como você reage a elas, é como você se sente em relação a elas. E eu quero repetir mais uma vez a frase de Marco Aurélio: escolha não se sentir ferido, e você não se sentirá ferido. Não se sinta ferido, e você não foi ferido. E eu quero lhe contar uma história que aconteceu comigo. Eu gosto de contar essa história porque, para cada pessoa que eu conto essa história, a conclusão das pessoas é completamente diferente da minha. As pessoas, até hoje, eu nunca encontrei ninguém que pensasse como eu em relação a essa história. E é uma história que me inculcou há muito tempo atrás. Eu ainda era muito jovem e eu era coordenador de uma escola. E nessa escola eu tinha total controle não, total domínio, total responsabilidade, é a palavra correta, sobre a parte operacional da escola. Acima de mim tinha o diretor. E esse diretor, o nome dele era Nelson. Nelson me ensinou muito e eu sou muito grato a Nelson até hoje. E eu já havia sido coordenador em outras escolas antes, mas eu não tinha autonomia. Eu não tinha o poder de enxergar o problema, decidir como agir e agir. Qualquer problema que houvesse, eu tinha que levar para a direção e a direção tomaria a decisão comigo, mas era a decisão deles que valeria no final, e eu apenas executava a decisão de outra pessoa. Mas nessa escola, não. Abaixo de Nelson, Nelson era uma pessoa que ele não gostava de problemas pequenos. Ele tinha essa mentalidade de que, se ele me contratou, é justamente para que eu controle a parte operacional e ele não quer saber de problemas. E como eu havia sido treinado, estava acostumado com um sistema diferente, qualquer problema que houvesse na escola, eu subia as escadas, ia para a sala do diretor de Nelson e chegava e dizia: Nelson, está acontecendo isso, está tendo esse problema com o aluno, está tendo essa reclamação de aluno, está tendo esse problema com o professor, está tendo esse problema na recepção, enfim. Qualquer problema que houvesse na escola, eu levava para ele e ele olhava para mim. E ele dizia assim: eu não quero ouvir problemas, e se você não tem capacidade para resolver esse problema, me diga. E eu contrato outra pessoa para ocupar o seu lugar. E eu me calava e saía da sala dele e ia resolver o problema. Numa dessas vezes, ao sair da sala dele, a secretária dele olhou para mim e disse: Oh, meu Deus, eu tenho tanta pena de você. E eu olhei para ela totalmente, eu não entendi nada, eu não entendi que frase era aquela. E eu perguntei, eu disse: você tem pena de mim? Por que você tem pena de mim? Ela disse: porque ele lhe humilha. E eu olhei para ela e eu disse: mas
como assim me humilha? Porque quando Nelson olhava para mim e ele dizia: se você não tem capacidade para resolver o problema, me avise. E eu coloco alguém no seu lugar que tenha capacidade. Essa frase entrava nos meus ouvidos como uma frase de empoderamento. O que eu ouvia era: se você está nesse cargo, eu confio em você e você tem capacidade, então pare de me trazer os problemas e resolva. Decida qual curso de ação que você quer tomar e tome. Pare de vir encher meu saco com coisas assim. E em pouco tempo eu parei de levar problemas para Nelson. Quando o problema era um pouquinho maior, eu subia e eu derramava o problema em cima dele e eu dizia: Nelson, está acontecendo assim, 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 assim. Eu agi assim, 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 assim e o problema já está resolvido. E ele o tempo todo era olhando para mim e dizia: pare, 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 pare. E eu dizia quando o problema era maior, porque aí no final eu olhava para ele e dizia: olhe, o problema surgiu, o problema já foi resolvido, eu estou lhe dizendo porque se alguém lhe trouxer esse problema, lhe avisar que houve esse problema, você já ouviu de mim, você já sabe que o problema existiu, você já sabe o que foi que eu fiz, você já sabe como foi que eu solucionei, o problema não existe mais, mas eu preciso, porque o problema foi um pouco maior, que você tome ciência de que ele surgiu e de como eu resolvi. Então eu parei de levar qualquer problema para ele, a não ser quando o problema era muito grande. E quando eu levava o problema, eu já levava o problema, a solução e a execução já havia sido feita. Mas Nelson me ensinou a trabalhar dessa forma. Sou muito grato a ele. E toda vez que ele dizia: se você não tem capacidade, me diga que eu coloco alguém no seu lugar. A única coisa que eu ouvia era: eu confio em você, você está nesse cargo porque tem capacidade, eu não preciso ficar me preocupando com você, eu não quero que você me traga o dia a dia das suas atividades. Resolva, eu confio em você. E se você não confia em você, então me avise. Eu coloco outra pessoa no seu lugar. Era isso que eu escutava. E você? O que é que você acha? Como você se sentiria no meu lugar? Você pensa mais como eu? Que eu até agora nunca encontrei ninguém que pensasse como eu, que ouviu essa história como eu ouvi? Ou você pensa mais como a secretária dele, que achava que ele estava me humilhando com essa frase? Escolha não se sentir ferido e você não se sentirá ferido. Não se sinta ferido e você não foi. A única pessoa que pode machucar você, que pode ferir você, que pode humilhar você, pode fazer você se sentir mal, é você mesmo, com as escolhas internas que você faz, de como você escolhe reagir internamente às circunstâncias exteriores. Então, essa é a minha reflexão de hoje para mim e para você. Essa frase ela vai me acompanhar durante muito tempo, eu espero que para o resto da minha vida. Escolha não se sentir ferido. Escolha não se sentir machucado. Escolha não se sentir ofendido. Escolha não se sentir dessa forma e você não se sentirá. Não se sinta ofendido, não se sinta machucado, não se sinta agredido. E você não foi. Até amanhã.